Então, pessoal, continuando a nossa saga aí, hidráulica industrial, tem essa parte aí do esqueci. Na verdade, é uma revisão de conceitos, onde a gente vai trabalhar com o que é pressão e os seus conceitos e algumas unidades, tá? Normalmente, em muitos cursos a gente dá lá essa primeira coisinha, a gente começa a falar e debulha a questão da pressão, mas nós vamos indo mais calmamente aqui, tá? A definição de pressão, a gente pode dizer que é a força exercida por unidade área. E aí eu vou trabalhar com diversas unidades, entre eles ali o quilograma força por centímetro quadrado, atmosfera ou bar. Eu prefiro dizer bar, porque a gente vai ver que são unidades muito próximas e é muito mais fácil dizer, olha, 200 bar do que 200 quilogramas força por centímetro quadrado. A pressão também pode ser exercida em outras unidades, aqui ainda muito utilizado o PSI, que é pound per square inch, libra por polegada quadrada em inglês, né? Então aí eu tenho que fazer uma relação bem, bem adequada para isso. A gente vai olhar aqui nos fatores de conversão de pressão, depois nós vamos falar na lei do Pascal aí, onde eu estou trabalhando com três unidades de pressão. Atmosfera, quilograma força por centímetro quadrado, bar e as suas relações ali no meio. Onde a gente vai ver que uma atmosfera é mais ou menos um quilograma força por centímetro quadrado, que é mais ou menos um bar, que dá mais ou menos 15 PSI. E além dessas aqui, nós temos as outras unidades, né, que seria, por exemplo, o Pascal. E mais embaixo está ali a equação principal da hidráulica e da pneumática, que é força igual a pressão vezes área, ou pressão é igual a força dividido pela área. Tá? Nós temos esse caso especial aí do milímetro de coluna de mercúrio, que é muito utilizado para verificação de pressão de pessoas, né? Áreas médicas, etc. E por que se usa coluna de mercúrio? Porque o primeiro aparelho desse foi feito, que era um tubo de vidro a vácuo, com um mercúrio ali dentro, e onde veio, quando verificava lá a pressão lá da pessoa, ele tinha um deslocamento e se viu que, adequando de repente para unidades modernas, que se deslocava a uma certa altura aquela coluna de mercúrio. Então a gente vai olhar que vai ser o padrão, alguns dizem, né, hipoteticamente está lá 120 por 80 milímetros de coluna de mercúrio. Ah, mas eu fui lá na farmácia e disseram que dava era 12 por 8 centímetros de coluna de mercúrio, né? Então, a unidade, modificando a base da unidade, eu vou modificar. Mas só que o que acontece, né? A maioria das pessoas não diz a unidade, né? Qual é a pressão do pneu aí, do Soroso aí, patrão? É 30. 30 o que, cara pálida? 30 o quê? 30 libras. Errado, né? É libra por polegada quadrada, mas acontece lá. Então aqui a gente fez essa tabelinha mostrando ali mais ou menos as equivalências, porque se tu precisar de algo aproximado, você já sabe, né? Uma atmosfera, mais ou menos 1 quilograma, que é mais ou menos um bar, que é mais ou menos 15 PSI. Tá? E na nossa figurinha, onde aparece a prensa hidráulica, a gente viu ali, né, que uma massa de 10 quilos, aquele pezinho ali, em cima de um pistão de 1 centímetro quadrado, consegue deslocar uma massa de 100 quilos no pistão de 10 centímetros quadrados, desde que não haja nenhum tipo de atrito, que é impossível, mas hipoteticamente a gente pode fazer lá. Só que para mim deslocar aquela massa de 100 quilos a 10 centímetros quadrados de área, de 1 centímetro, eu preciso quanto de óleo? 10 centímetros cúbicos de óleo, tá? 10 na terceira unidade, 10 centímetros cúbicos. Mas do lado de cá, a minha área do pistão é de 1 centímetro quadrado. E eu vou precisar deslocar 10 centímetros cúbicos de óleo. Então eu vou ter que fazer ele deslocar os 10 centímetros para que seja possível. 1 centímetro quadrado vezes 10 centímetros de deslocamento também vai ser os 10 centímetros cúbicos. Normalmente, como é que se faz isso? Né? No macaco de carro, a gente fica uma alavanquinha pequenininha lá, apertando, muitas vezes deslocando aquele pequena quantidade ali no pistão, e o carro vai subindo muito lentamente, o carro, o caminhão, etc.
O conceito que mais a gente começa a entrar, né, já que a gente está falando em óleo, que o que é um líquido? Substância constituída de moléculas, que ao contrário dos gases, elas são atraídas umas às outras de forma compacta, mas nem tanto que elas não assumam posições rígidas. Isso nas temperaturas adequadas para cada substância. Se a água chegar a 0 graus centígrados, ela muda de estado, vai para o estado sólido. Então ela deixa de ser um líquido e passa a se comportar como um sólido, certo? Outros fluidos também vão acontecer isso. O dióxido de carbono, né, ele pode chegar a em torno de função de pressão e temperatura, ele muda de estado, né? E ao mudar de estado, ele passa a ser sólido e ele não se liquefaz mais praticamente, ele só sublima. Então ele vai passando de estado sólido para estado gasoso, certo? E os líquidos são relativamente incompressíveis. Por que relativamente? Né? Às vezes na física não, o líquido não se deforma, mas o líquido ele contém ar. Qualquer líquido, né, que esteja, a não ser que esteja numa condição especial onde foi tratado industrialmente, ele vai ter gases dissolvidos lá dentro. É o caso dos rios. Os peixes vivem no rio não é porque respiram água, eles respiram o oxigênio que está dissolvido na água. E, portanto, a água que tu bebe, quando bota na torneira, no teu copo, o óleo que tem, a gasolina, tudo isso aí tem algum tipo de gás dissolvido dentro dela. Portanto, se eu jogar uma alta pressão em cima de um óleo hidráulico, ele vai ter pequenas deformações. E isso nos leva a ter que tomar um cuidado muito grande na hora que eu for liberar lá, tem uma coisa trancada lá, vou botar uma alavanca, dar uma martelada, ele poderá, desculpa a sirene, ele poderá ter um rápido deslocamento aí, e esse deslocamento pode gerar um acidente. Então tem que tomar cuidado com isso, né? E a transmissão de força que a gente está trabalhando, ela pode ser mecânica, elétrica, hidráulica, pneumática, hoje já tem até outras formas de transmissão, né? Eu consigo transmitir forças estáticas, energia potencial, tanto quanto energia cinética. Quando uma força estática é transmitida em um líquido, essa transmissão ocorre de modo especial. E que esse modo especial é em todas as direções, absolutamente todas as direções, tá? E a gente tem que começar a medir essas coisas. Como é que eu vou medir? Eu vou medir através de instrumentação de verificação de pressão, manômetro, tá? Olhando a palavra manus, acho que é em grego ou latim, significa pressão metro, medir, né? Então, medir alguma coisa. O termômetro, ele mede a temperatura, o manômetro, ele mede a pressão, o velocímetro mede a velocidade, certo? E depois a gente vai ver que na instrumentação tem alguns instrumentos que terminam em tato, o pressostato, o termostato. O que é esse tato lá no final, né? O termostato, ele controla uma temperatura. O termômetro, ele mede a temperatura, tá? Mas a gente pretende fazendo um cursinho sobre instrumentação, como isso vai ser possível, tá? Então, o manômetro é um aparelho que mede um diferencial de pressão, tá? É muito importante, é uma diferença de pressão entre uma referência qualquer. Eu vejo em provas não botar a média pressão absoluta. Até pode medir, mas ele está medindo o quê? A diferença de pressão desse ponto para aquele ponto. Depende de uma referencial, certo? Dois tipos de manômetros são mais utilizados, né? Tem o de Bourdon e de núcleo móvel. O de Bourdon é mais fácil de entender, a gente já vai olhar que ele é bem simples, né? Ele é tipo a nossa, vou botar lá atrás, a nossa língua de sogra aí. Antigamente era muito comum em aniversário, festa. Hoje não é tanto assim, mas ainda tem, né? Então o que tu faz? Tu pega aquele canudinho ali de plástico, né? Assopra e aquela coisa de papel que tem uma molinha se desenrola. Quanto mais forte, né, tu assopra, não é quantidade de água, não tu botar, não, tem que enfiar na boca e assoprar, tem que ter pressão, ele vai desenrolar. E o nosso manômetro é a mesma coisa, né? Ele é um tubo chato, que é chamado tubo de Bourdon. Esse tubo de Bourdon, quando sujeito a uma determinada pressão, ele começa a se esticar,
como a língua de sogra faz, só que é um movimento, não é de desenrolar, né? É só de tendência de esticar, e o sistema mecânico faz um ponteiro girar, indicando a tua pressão, seja ela relativa, seja ela absoluta. A maioria dos manômetros, eles indicam a pressão relativa, tá? A absoluta tu vai encontrar nos manovacuômetros, tá? Aí tu pode ir a vácuo, por isso que a gente pode trabalhar com isso, tá? E por isso também toda essa instrumentação ela tem que ter um certo cuidado, né? Não é o mesmo Bourdon para qualquer pressão. Regra geral para estabelecer o manômetro, a gente faz o seguinte: qual é a pressão esperada? Lá o nosso sistema, a gente viu lá atrás, o sistema de 200 bar. Eu vou operar 200 bar. Então o que eu faço? O 200 bar é o centro de escala. Aqui nesse nosso manômetro que aparece, esse que tem líquido dentro, já vamos ver o porquê, ele tem uma escala de 0 a 10. Qual é a pressão esperada? Né? 0 a 10 bar, né? Tem bar e tem megapascal. Qual é a pressão esperada de trabalho dele? Deve ser um número em torno de 0,5. Centro de escala, bem no meio da escala, tá? Então, se eu quiser comprar um manômetro, ou especificar um manômetro, para uma pressão de 200 bar, eu tenho que comprar um 0 a 400. E ver e dizer qual é o fluido, porque o Bourdon tem que ser compatível também com esse fluido. Se for um fluido agressivo, eu não vou poder botar qualquer Bourdon, só ele vai ser atacado, vai ser corroído, né? Mas existe até dispositivos aí que a gente chama selo de manômetro, quando tenho fluidos agressivos ou que eu não posso contaminar, né? Então eu quero medir a pressão num sistema que está passando leite, por exemplo, mas aquele tubinho lá dentro eu não consigo limpar ele. Então vai criar bactéria lá dentro e vai contaminar meu produto. Então existe um chamado selos de diafragma, onde eu consigo isolar o manômetro, mas eu consigo medir a pressão igual, tá? Por que ele tem líquido dentro? Porque os manômetros, na parte hidráulica, eles têm sujeitos a muitas vibrações. A gente vai ver que as bombas hidráulicas têm como característica vibrar muito, né? Então, nós ficaria mexendo, aquilo ali, o mecanismo de relógio, ele vai se despedaçar, e realmente se despedaça, porque eu vi isso aí na indústria. Então tu enche ele de líquido, não é qualquer manômetro, tem que comprar um manômetro com glicerina, né? Caixa com glicerina. Então ele vai vir dimensionado para receber esse líquido ali dentro. E ainda por cima, na figura do lado, tá? Um outro manômetro que aparece já montado. Então a gente vai ver duas características nele. Primeiro aquele tubo, a gente chama isso de rabo de porco, tá? Ou tubo sifão. E uma torneirinha lá em cima. Por que tem a torneirinha, uma válvula? Porque o manômetro é uma coisa sensível, ele vive dando problema. Aí eu quero fazer uma verificação, tem que tirar fora o manômetro. Se eu não posso parar o processo, eu fecho a válvulazinha, saco aquele manômetro fora, boto um ovo, né, mando aquele antigo usado calibrar, e ele vai funcionar muito bem depois, tá? E o rabinho de porco ali, ou o tubo sifão, para que serve? Bom, estou medindo pressão de vapor. Quente para danar. Tá? Isso pode afetar o meu mecanismo também, porque ele vai estar lá passando a 150, 200, 300 graus de vapor ali dentro, e esse tubo ele tem a função de resfriar o fluido e manter o manômetro operando numa temperatura bem mais aceitável, se o mecanismo não tendo que fazer o manômetro, além de suportar a pressão do sistema de caldeira, ter que suportar altas temperaturas, que vai se tornar mais barato e também mais confiável, certo? Muito bem. E aí nós estamos olhando aqui um calibrador de pressão automotiva, e onde a gente tem aquela brincadeira que a gente vai fazer com o frentista, né? Por exemplo, esse aqui está marcando ali 25. 25 o quê? A gente tem que verificar, né? Ver se é 25 PSI ou 25 bar. Se tu botar 25 bar no pneu do automóvel, ele vai explodir, tá? E se tu botar as 25 libras, pode ser que seja lá para o teu carro, né? O carro de alguém lá, a pressão adequada. A gente tem que verificar qual é a pressão adequada. Geralmente um carro trabalha com duas pressões, carga total e meia carga, e tu tem que verificar essa pressão periodicamente. Cheguei no posto, o frentista lá vai me ajudar e ele pergunta, qual é a pressão aí? Aí tu diz, 25. Nem diz libra, né?
Mas experimenta chegar assim, olha, o senhor poderia, por favor, verificar a pressão? Eu utilizo 25 libras por polegada quadrada. A maioria vai te olhar com um olhar tão estranho, porque nós não costumamos falar as coisas completamente. A gente vai cortando no meio do caminho, né? Aliás, perigosíssima a linguagem essa da internet, né? Onde o pessoal começa a cortar as vogais e cortar as palavras pela metade. E aí tem um dia vai ter que fazer um texto técnico, opa, aí não pode fazer isso, né? Certo? Tinha um tal de um TBT aí que falava aí nas redes sociais que eu tive que perguntar para ele, pô, okay, todo mundo usa o tal do TBT, que significa isso, né? Parece que é coisa que já passou, tá? E eu estou relembrando. Muito bem. Nossa simulação com o tubo Bourdon no nosso dia a dia, né? Sempre tentando colocar esse exemplo do dia a dia, que é bem importante isso aí. Bom, e aí? Já verificamos a pressão do nosso sistema, já trabalhamos as unidades, já sabemos medir com os manômetros. Pessoal, eu só está dando uma pincelada. Se tu quiser estudar sobre manômetros, só manômetros, não vamos falar o resto da instrumentação. Tu precisa um bom tempo para olhar. E como é que tu vai estudar manômetros? Bons catálogos, né? Bons catálogos técnicos, não é aquele que aparece a figurinha e uma referência embaixo, onde explica o funcionamento, como é que são os Bourdon, o tipo de conexão, o tipo de rosca, o tamanho do nosso manômetro, né? Tu vai olhar, tu tem que verificar uma pressão em um ponto lá e é fundamental. Caldeiras antigas, né? Era muito importante, a pessoa tinha que olhar até de longe. A pressão hoje já tem uma instrumentação eletrônica, mas olhar de longe tinha manômetros do tamanho de um prato, né? Fundo branco, letra preta para ter contraste. Né? Não vamos pegar e inventar aquela história lá, já vamos botar fazer mais colorido aí, porque a cor da nossa empresa é azul escuro e vamos botar as letras pretas, aí vai ser um manômetro legal. Cara, tu não vai enxergar isso. Na hora de um problema, que a gente vai olhar quando tem problema, a gente não vai conseguir enxergar aquilo ali. Viscosidade, fundamental, está no nosso dia a dia sempre, né? E aqui a gente botou o exemplo aqui da viscosidade do nosso dia a dia, né? A água, o azeite e um melado com gengibre, melado puro, certo? Então o que acontece com isso aí? Quanto mais eu vou olhando da água para o vinagre, a viscosidade vai aumentando. É mais difícil de escoar. Poderia até dizer que é mais difícil de escoar, mas essa viscosidade é influenciada por várias coisas, né? Eu gosto de falar do viciado em leite condensado, estou tentando me libertar desse vício terrível aí, né? Pegar um panetone, leite condensado por cima, né? Abri a latinha, guardei na geladeira, chegou de tarde, comi mais um panetone com leite condensado e não sai da latinha. Por quê? Ele esfriou na geladeira. Então a gente consegue ver claramente que a temperatura influencia muito na viscosidade. Isso acontece com os óleos industriais também, né? Então, o que acontece com os óleos industriais? Se eu estou num lugar, dependendo do óleo que eu estou trabalhando, né, esse óleo hidráulico, ele já a temperatura ambiente, 25, 30 graus, ele já poderá ser viscoso. Aí deu menos 5, né? Serra de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e aí esse óleo ele não vai solidificar, mas ele vai ficar extremamente viscoso, tá? E aí tu vai ligar a bomba e a bomba vai começar literalmente a gemer e a vida não consegue funcionar. Bom, é um problema, está acontecendo contigo todo dia isso? Claro, a viscosidade é influenciada pela temperatura. Tem gente mexer com isso, tá? Um lugar que tem muito, muito, muito frio e tem aquelas temperaturas extremas, né, caracterizadas aqui no Rio Grande do Sul, de tarde está quente para danar, o que tu faz de manhã? Vai ter que ligar um aquecimento no teu reservatório. A gente vai ver isso lá. Tá? E aí nós temos que medir a viscosidade. E uma das medidas da viscosidade aqui que eu achei mais interessante é o SSU. Vamos ver o que significa o SSU. O professor Seibold, né, bolou um sistema medida em segundos e ele disse que vai ser universal, usado para todos. Certo? É difícil olhar uma unidade de medida do Pereira, do Silva, porque parece que a gente não dá muita importância para aquilo que a gente faz. Mas o sistema dele é bem simplesinho, né? Ele tem um reservatório
há uma temperatura constante, que tu tem que verificar naquela temperatura, né? O padrão. Uma quantidade de óleo, em quanto tempo demora a passar pela torneirinha. Então é fácil, um óleo de baixa viscosidade, 50, 60 SSU. Porque aquela quantidade vai passar em 50, 60 segundos. Um óleo de 500 segundos é um óleo bem mais viscoso, né? Ele é grosso mesmo. Mas precisa ter tudo isso? Claro. Se você lembrar, lá no início, nós falamos sobre aqueles caminhões teleentulho, né? Um sistema simples que tu, eventualmente ali tu vai levantar aquela caçamba e depois desloca durante 1 hora, depois baixa a caçamba, aí desloca uma caçamba vazia, vai lá e entrega no cliente. Eu não preciso ter muita sofisticação para fazer isso. Posso botar cilindro grande? Posso, porque não vai fazer muita diferença no meu trabalho, né? Então posso botar um cilindro maior, uma pressão menor, não preciso comprar um cilindro muito qualificado, muito, digamos, sofisticado, caro. Então eu posso botar ali, vou botar um óleo grosso ali dentro, né? Um óleo viscoso, não vai vazar e pronto, tá? Ah, mas então o óleo mais viscoso também controla vazamentos? Claro. Agora, quando é que eu vou usar um óleo fino, né? Um óleo mais baixa viscosidade? Quando eu tenho equipamento mais sofisticado, mais caro, pressões mais altas, que eu tenho que passar por orifícios menores, porque eu quero reduzir peso de tubulações, mangueiras, válvulas, etc. Mas aí eu tenho que ter uma qualidade boa, porque senão, se eu botar esse óleo de baixa viscosidade num cilindro de baixa, entre aspas, aí tá pessoal, qualidade, ele vai vazar. Porque o óleo também, uma das funções do óleo é reter os vazamentos e lubrificar. Depois a gente vai olhar isso aí. Mas a gente pode trabalhar hoje com a eletrônica nos invadindo, né, a cada instante. Eu posso usar outros viscosímetros aí que de repente a minhas unidades de viscosidade eu posso trabalhar com outras unidades. Esse aqui eu peguei um catálogo, né, da Brasec, onde ele mostra um viscosímetro chamado Brookfield, e ele vai analisar, ele pode analisar tinta, asfalto, álcool gel, né, adesivos de fusão, entre outros. Então hoje, pandemia do coronavírus, se falsificou muito álcool gel, e quando tu vai nas lojas, em alguns lugares, ali tu pega, cada um tem uma consistência. E o álcool gel ele tem que ter uma determinada consistência para manter aquele álcool nas nossas mãos e conseguir matar ou inibir a ação do coronavírus. Tá? Então, se eu quiser verificar se o álcool gel que eu estou comprando é adequado, eu deveria ter um viscosímetro desses aí. Né? Outra coisa, velocidade gera calor, é um outro ponto. Ele é importante a gente saber isso também, não só calor que ele gera, né? Mas atrito. Então, eu botei aqui 2 tubos, um tubo mais grosso, que faz com que meus 20 litros, aqui eu estou andando a 300 centímetros por segundo, ou 3 metros por segundo de velocidade. Para mim encher o mesmo reservatório de 20 litros no mesmo tempo, num tubo mais fino, eu tenho que dobrar essa velocidade, andar a 6 metros por segundo. E o que vai acontecer com isso aí? Esse fluido está se esfregando pelas paredes, né? E ele vai gerar calor. Tá, professor, pelo amor de Deus, né? Como é que acontecer? Te experimenta tu pegar, bota uma proteção para não te machucar, e sai correndo, se esfregando numa parede, depois tu bota as mãos no ombro, a mão que esfregou o ombro e a outra. Tu vai ver que esse lado aqui deu uma esquentadinha. Se tu conseguir correr bastante cuidado para não se machucar, né? Então isso acontece com as tubulações. Tá, botar um tubo mais fino que é mais barato. Ok, tu vai estar gerando mais calor, que é indesejável. Se tu gerou calor, o que está fazendo? A tua energia está sendo transformada em calor, portanto você está tendo uma perda de carga, que é um nome que se utiliza para isso aí também, né? E também tem outra coisa, né? A mudança de direção do fluido gera calor? Sim, vai gerar calor, né? Ah, mas como é que eu vou enxergar isso aí? Se tu fizer uma volta com o carro, né? Bem suavemente, vai acontecer nada. Uma certa velocidade segura. Agora, tu vai olhar carros de corrida, né? Vamos para a gente não ter que se acidentar com isso. Aí tu vai olhar os carros de corrida andando numa curva fechada, o pneu canta. Tá? Ah, mas na Fórmula 1 a gente não fez isso, mas o cara tem um pneu de metros de largura,
Mas quanto tempo dura aquele pneu dele lá, que tem uma composição especial e tal? Dura poucos quilômetros, na verdade, né? Não dura, às vezes, uma corrida. Tem que ter 2 trocas de pneu numa corrida. Então, a cada vez que eu tenho a curva, não é que ele vai fazer suavemente. É como tu tentar sair correndo por um corredor muito comprido e, sem diminuir a velocidade, entrar numa sala à direita, né? Ou tem um corredor lá, tem uma esquina lá no canto, você vai correndo, correndo, sem parar, fugindo do cachorro, né? Cachorro brabo. Aí tu vai chegar lá, vai tentar fazer a curva, não, você vai bater na parede. Então, o líquido, por mais que tenha as curvas ali dentro, né? Que são as montagens de tubulações, ele vai bater, ele tem um choque e se desloca, né? Isso aí gera uma turbulência muito grande e que se considera como perda de carga, né? Perde energia. Então, uma tubulação cheia de curvinhas, dinamicamente, estaticamente é uma coisa, está tudo parado, não tem atrito, certo? Mas dinamicamente o fluido começou a correr, eu começo a perder muita energia com isso, tá? Curiosidade: a perda de carga em tubulações representa a queda de pressão no sistema em cada acessório de tubulação, curva, derivação em T, válvula, etc., a cada metro de tubulação. A aspereza da tubulação também, né? Acabamento interno da tubulação. A troca de um acessório por outro de baixa qualidade pode provocar uma grande perda de pressão e um aumento na temperatura de óleo. 2 coisas que nós não queremos: perder pressão e aumentar a temperatura. Tá? Isso é semelhante à queda de tensão que ocorre em sistemas de energia elétrica, né? Então, tu tem uma fiação muito grande, tu verifica a tensão aqui no início da fiação a 220 volts. Aí tu andou uns 300 metros, tem que ter consumo, né? Senão não tem perda de carga. Lá tá ligado o motor lá na ponta, pô, tá chegando a 180 volts aí, que não é legal, tá? Então, quando eu vou fazer mudança de direção e tubulação, tem vários tipos de tubos, né? Aqui a gente botou cotovelo de aço maleável, tá? Forma um cotovelo mesmo, né? 90 graus com redução de diâmetro, o outro curva de aço maleável e depois as curvas de aço forjado, que tem de raio curto e raio longo. Isso seria mais para tubulação, mas só para saber que isso influencia, né? Então, o que vai acontecer com isso? Quando eu quero que não haja perda de carga para sistemas hidráulicos, né, de alta velocidade, eu chego a usar curvas especiais com 5 vezes o raio, igual a 5 vezes o diâmetro nominal. É uma curva até difícil de comprar, às vezes tem que encomendar isso aí, e às vezes o cara tem que fabricar para ti isso aí, né? Aí tem que ser uma forjaria, não dá para fabricar em casa isso. Isso diminui a vibração e tal. Então, a pior conexão para a gente trabalhar com sistemas hidráulicos é a roscada, tá? E a outra ruim de trabalhar é essa que aparece aqui, né? Aquele prateado ali, que é a solda de soquete, porque eu tenho que encaixar a tubulação ali dentro, e dependendo da espessura, o tubo poderá ser mais fino um pouco, ele encaixa um pouquinho mais grosso e vai criar uma zona de atrito muito grande. Onde tem as menores perdas de carga são as de aços forjados, soldados de topo. Mas isso já é um outro curso, tá? É só para a gente saber que isso aí acontece. Se a gente quiser aprender a dimensionar perda de carga em sistemas hidráulicos, a gente precisa aí, assim, de barato, aí, um cursinho de 40 horas para ficar legal, né? Para quem já conhece alguma coisa, né? Senão vai ficar literalmente boiando. Ok? Então, vamos deixar a figurinha aqui da mudança de direção de fluido, gera calor. A gente viu nesse vídeo aí que, entre outras coisas, a gente tem que ver a instrumentação. A instrumentação aqui ela ficou muito, muito simplificada, porque nós não falamos em controles de temperatura, né? Os termômetros, suas escalas, seus modelos, seus tipos. Mas aqui é só uma rápida revisão. Tá ok, pessoal? Força e determinação na nossa vida. E antes de tudo, né, mais importante que qualquer outra coisa, seja feliz e vamos em frente. Obrigado.